Jesus. Amém. Amém. So this morning I'm going to speak to you Então essa manhã eu vou falar com você about vencendo ataques espirituais, vencendo ataques espirituais, winning your spiritual victories. Isso, winning your spirit, vencendo seus ataques There's espirituais. specifically 3 common attacks that I want to speak to you about. Esses 3 ataques comuns que eu vou falar com você. There's actually more, but these are 3 that I feel like our family at times faces. Existe mais? But this morning I want to focus on just these 3. Sim, mas essa manhã eu vou focar em 3. Because I feel like these 3 apply directly to a lot of what we're facing. Porque essas 3 aplicam na maioria das pessoas que elas encontram com esse tipo de batalha. Eu vou um pouco mais devagar. Tá, Eu vou. Obrigado. Eu vou. Gente, eu sou muito animado. Glória a Deus. Quando eu estou muito animado, eu vai. So, there's a book actually by a man named Francis Frangipane. Desculpa. Tem um livro, né, de um homem que chama Francis Frangipane. He talks about the 3 battlefields of spiritual warfare. Ele fala sobre os 3 campos de batalha. Isso aí, the spiritual warfare. And those are, number 1, the mind. E o primeiro é na mente. The second is the church. Na segunda é a igreja. And the third is the spiritual realm, the heavenlies. E 3 é na área espiritual, nas áreas celestiais. It's important that we understand these 3 areas of warfare. E é importante que a gente entenda essas 3 áreas espirituais. These 3 battlefields that exist. Esses 3 campos de batalha existem. Why? Por quê? Because we need to understand Porque nós what the precisamos enemy is trying to do. entender o que o inimigo está, a estratégia do inimigo. I always reference a quote by a Chinese general named Sun Tzu. Agora perdi, gente. I always reference a quote. Eu sempre faço uma referência ao general Sun Tzu. He wrote the book The Art of War. Ele escreveu a Arte da Guerra, o livro A Arte da Guerra. Has anybody read this book? Alguém já leu esse livro? Some people, okay. So he says, if you know your enemy, se você conhece o seu inimigo, I wasn't planning to share this quote, but I'll find it for you. Eu vou encontrar esse texto para você. He says, if you know your enemy, se você conhece o seu inimigo, here, I'll read it actually. Okay. If you know your enemy and know yourself, se você conhece o seu inimigo, se você conhece a si mesmo, you don't need to fear the result of 100 battles. Você não precisa se preocupar com o resultado das batalhas, de 100 batalhas. If you know yourself, se você conhece a si mesmo, but you do not know the enemy, mas você não conhece o inimigo, for every victory that you gain, you will suffer a defeat. Para cada vitória que você vai ganhar, você vai perder uma batalha. If you don't know your enemy and you don't know yourself, se você não conhece o inimigo e você não se conhece, you'll lose every battle. Você vai perder todas as batalhas. Why is this important? Por que isso é importante? Because a lot of us are being manipulated and we're being attacked and we don't even know it. Porque muitas vezes nós somos manipulados e somos atacados e não sabemos de onde. I started jiu-jitsu like a year and a half ago. Eu comecei o jiu-jitsu há 1 ano e meio atrás. And there's sometimes with some people, e algumas vezes algumas pessoas, where I don't even think I know anything about anything. Eu não sabia nada sobre nada. Because the guy is so good that I like lose and I don't even know how. O cara era muito bom e eu perdi, eu não sabia por quê. This is why I have a mark on my face this morning. E eu tenho uma marca aqui no meu rosto dessa manhã. Não, eu não estava lutando. É muito difícil de você aplicar a verdade. It's really hard to win battles and win victories. É muito difícil de ganhar batalhas e vencer. And a lot of times muitas vezes nós face challenges in the spirit realm encontramos desafios no espírito because we don't know what's going on. Porque nós não sabemos o que está acontecendo. We look with natural eyes. Nós olhamos com os olhos naturais at every situation. Em todas as situações. We think that every thought is ours. A gente pensa que todo pensamento ele é nosso. We live from our emotions and everything happening. A gente vive as nossas emoções e tudo que está acontecendo. And we wonder where God is and what's happening and where's grace and E a gente fica imaginando o que é Deus, o que é a graça. We don't understand that the enemy is a manipulator. A gente não entende que o inimigo está manipulando. He's a liar. Ele é um mentiroso. And the first place that he likes to attack, the first battlefield is your mind.
E o primeiro lugar que ele ataca, o primeiro campo de batalha é a mente. That's why we talk about transformation a lot in our church. E nós falamos sobre transformação na nossa igreja. That our mission is to create healthy disciples. Que a nossa missão é criar discípulos saudáveis. That transform families. E transformar famílias. And influence our cities. E influenciar a cidade. Why? Because a healthy disciple. Porque um discípulo saudável. A healthy follower of Jesus. Ele é saudável. His mind, ele sabe como proteger a sua mente. He renews his mind, or she renews her mind. Renovar a sua mente. With the truth. Com a verdade. Don't allow the enemy to manipulate our thoughts and our minds. Então você permitir que o inimigo entre na sua mente. We don't let him do that. Não deixe. This is the very first and most important battlefield, I believe. Essa é a parte mais importante do campo de batalha. Because our mind, porque a nossa mente produces who we are. Produz aquilo que nós somos. It's becoming really famous in Brazil to talk about crenças. Tá muito famoso no Brasil falar sobre crenças. What I think. O que eu acho. I become what I think. Eu me torno aquilo que eu acho. It's biblical. É bíblico. It's not a new thing. Não é uma coisa nova. The Bible says, as a man thinks, como o homem pensa, he is. Ele é. It's about the way that you think. E é sobre a maneira como você pensa. A sua mentalidade, a sua mente. And that's why the enemy attacks that ferociously. E o inimigo ataca com isso because if he can furiosamente. Because if he can get you to agree with his lie, porque ele acredita que se você acredita na mentira, he can destroy your life. Ele pode destruir a sua vida. He doesn't have any power, remember? Ele não tem nenhum poder, lembra? He only gets power through what we think and release through our words. Ele só tem o poder que nós colocamos na nossa mente e nós liberamos para ele. Quando nós declaramos, quando nós declaramos as mentiras que ele coloca na nossa mente, nós empoderamos o mentiroso. The second battlefield is the church. O segundo campo de batalha é a igreja. The Bible says that we do not wrestle against flesh and blood. A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. I want you to look at your neighbor to your left. E eu quero que você olhe para o seu vizinho da esquerda e da direita. And I want you to say, "You're not my enemy." E diz assim para ele: você não é o meu inimigo. Outro lado. Olha para o outro lado. Você não é meu inimigo. You're not my enemy. Now say it in English. English. Diga em inglês. Say it in English. Diga em inglês. You're not my enemy. You're not my enemy. A gente faz aulas de inglês todo domingo aqui, gente, também. Gratuito, graças a Deus. Amém. You're not my enemy. Você não é meu inimigo. Look at this. Olha I was reading this morning. Eu estava lendo I forgot what I was reading. But it says that in Ephesians 6, Efésios 6, verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Efésios 6 e 12. Deixa eu achar aqui, pastor. Efésios 6:12. Amém. We do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, authorities. Perdi aqui. Nós não lutamos contra a carne e contra o sangue. Can you read the whole thing? Against rulers, against authorities. Obrigado, gente. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. So your warfare is not against your brother and sister. Seu valor não é sobre seu inimigo, sobre seu irmão. Your fight is not against that church or that denomination. Sua batalha não é sobre a igreja, aquela igreja ou aquela denominação. What the enemy wants to do, o que o inimigo quer fazer, is he wants to convince you that it is. Ele quer te convencer que é isso. That they're wrong and you're right. Que aquele é errado e você está certo. And they're against you and you need to be against them. Que aquele está contra você e aquele está contra eles. That's why relationships are one of the hardest things to do. Isso é a parte mais difícil nas relações que nós temos. And that's why he uses things like gossip, he uses things like manipulation and frustration. Ele usa fofoca, manipulação, frustração. Because he wants to separate you from the body of Christ. Que ele quer separar você do corpo de Cristo. A lot of people say today, I am the church. I don't need a church. As pessoas dizem, eu sou a igreja, eu não preciso de uma igreja. That is only a half truth. Mas é só uma meia verdade. Yes, you are the truth.
Isso, você é a igreja. But an arm without the rest of the body serves no purpose. Perdão. Braço sem o resto do corpo não tem uma propósito. Braço sem o resto não tem propósito. The body has all of its parts. O corpo tem todas essas partes. All of its functions. Todas essas funções. The body of Christ has all of its functions, all of its parts. O corpo de Cristo tem todas essas partes e essas funções. God created us as a family, as the body of Christ. Deus nos criou como família, como corpo de Cristo. This is His plan. Esse é o plano dele. Not my plan. Não o meu plano. Not your plan. Não é o teu plano. But His plan. É o plano dele. Maybe you say, well, I don't like His plan. Você pode dizer, talvez eu não goste desse plano. Too bad. Que pena. Não importa. Não importa. It's His plan. É o plano dele. This is the way that He is doing things. É a forma como ele faz as coisas. And when we give our life to Jesus, we align our life with Him. Quando nós damos a nossa vida a Jesus, nós alinhamos a nossa vida com a dele. We have to align to the plans that God has. Nós temos que nos alinhar com aquilo que Deus tem. To align ourselves in His protection and in His grace. Para a gente se alinhar na sua proteção e na sua graça. Rebellion would say, rebelde ia dizer, I don't need anybody. Eu não preciso de ninguém. I don't need anybody to help me. I don't want to help anybody. I'm good by myself. Eu não preciso de ajudar ninguém, não preciso que ninguém me ajude. It sounds exactly like the enemy. E isso parece realmente como o inimigo. That always does things by himself, that has separated himself. Ele sempre faz as coisas pensando nele mesmo e separado dos outros. If you realize that the enemy wants to destroy connection and relationship with each other. Perdão. If you realize se você perceber that the enemy wants to destroy connection and relationship. Que o inimigo quer destruir a conexão entre as pessoas. It will give you awareness of the way that he works. Ele vai dar uma percepção de como ele faz, como ele age. Because your thoughts about your neighbor, about your brother, about your sister here, porque o pensamento sobre o seu irmão, seu vizinho, are a lot of times spiritual. Há muitas vezes é espiritual. Muitas vezes é espiritual. Why? Por quê? Because the unified church is a powerful church. Porque uma igreja unida é uma igreja poderosa. Imagine what we could do as the body of Christ in the world. Imagine como você pode fazer como corpo de Cristo no mundo. If we're actually unified. Se realmente nós somos unidos, unificados. Think about this. Do you know this fact? This is a statistical truth. Pense nesse fato aqui. That in 2030, 2031, there will be more evangelicals in Brazil than any other religion. Em 2030 e 2031 a gente vai ter muito mais evangélicos do que qualquer outra religião. No Brasil do que qualquer outro lugar. This is good news, right? Essa é uma boa notícia, amém? Hallelujah, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. It's only good news if we actually transform our nation. Isso só é uma boa notícia se nós conseguimos transformar a nossa nação. If in 10 years we are the majority, se em 20 anos nós somos a maioria, but yet things are the same, mas as coisas continuam do mesmo jeito, there is a problem. Tem um problema. We don't actually understand who we are. Nós não entendemos quem nós somos. And so, yes, we should celebrate what God is doing. Então sim, nós devemos celebrar o que Deus está fazendo. But we should understand mas devemos entender that the enemy is not scared of you sitting in a chair on Sunday. Que o inimigo não está com medo sentando aqui na domingo de manhã. Ele não está sentando aqui de manhã. He's not scared of that. Ele não tem medo disso. What he's scared of ele tem medo. When you step in your authority as a son and as a daughter. Quando você coloca a sua autoridade como filho, como filha. When you're not just the church in this room, but you're the church outside of this room. Quando você não é igreja só aqui, mas quando você é igreja lá fora. When you take what God does in here and you transplant that into your business, into your school. Quando você pega aquilo que Deus te deu aqui, você leva para a sua escola, para o seu trabalho. When the transformation inside of you transforms the world outside of you. A transformação que Deus faz dentro de você, ela causa impacto lá fora. Then the enemy gets nervous. E o inimigo, ele tem medo disso. Bem? And the last place is, as the scripture said, the spiritual realms. E como a Bíblia diz, as guerras espirituais. In the spiritual realm, o reino espiritual. Perdão, no reino espiritual. These three areas are the battlegrounds, the battlefields of. Essas três campos de batalha. Of spiritual attack. Dos ataques espirituais. Now that we have this base, I want to talk about three common attacks that I see the enemy use against our family.
Nós vamos falar de 3 ataques principais que Deus usa contra as famílias. Now that we have a base of the battlefields, the battleground. Não é a base do campo de batalha. Agora que a gente já tem uma base, now I want to talk to you about the 3 common attacks that I see you guys facing. Tá. Agora que a gente já tem a base do ataque, eu vou falar sobre os 3 mais comuns ataques. Que eu vejo nossa família confrontando, né, vocês. Que vejo na família confrontando vocês. Vamos dar um aplauso para David essa manhã. Obrigado, gente, pela paciência. Opa. Amém. Uma bênção. Obrigado. The first one is extreme frustration. O primeiro é a frustração. Extreme frustration. Frustração extrema. How many of you Quantos de vocês, your life, a sua vida, specifically in our city, especificamente na nossa cidade, here for a year or 2 years or 3 years or 10 years, por 2, 3, 10 anos, in any capacity whatsoever, em todas as capacidades, in any capacity, qualquer capacidade, have you felt frustration about something? Você sentiu frustração a respeito de alguma coisa? Quantos de vocês? A frustration that you can't advance. Uma frustração de que você não pode avançar. A frustration that financially you can't make it. Que financeiramente você não consegue realizar. Frustration that you're losing clarity. Frustração que você está perdendo a clareza. Frustration that you can't romper, can't grow, you can't break through. A frustração que você não consegue romper. Anybody? Quais de vocês? Alguém? Well, I did a survey a few weeks ago, I think like a month and a half ago. Mais ou menos 1 ano e meio atrás eu servi. I did a enquete, né? I did a enquete. Fez uma enquete. 98% of the people 98% das pessoas that did the survey, que fez o enquete, que respondeu a enquete, they said that they were under spiritual attack. Que elas estavam abaixo de um ataque espiritual. 98%. 98%. Todo mundo. Todo mundo. In fact, I have relationships with people in various countries around the world. E eu tenho um relacionamento com várias pessoas ao redor do mundo. Everybody that I know this year, todo mundo que eu conheço nesse ano, has seen an increase of warfare in their life. Sentiu um aumento do ataque espiritual. This year, 2024. Esse ano, 2024. Frustration has been one of the highest ways the enemy has attacked us. A frustração foi uma das maiores formas que o inimigo usou. Why does he do that? Por que ele faz isso? Because when you're frustrated, porque você está frustrado, you cannot think clearly. Você não pensa claramente. Você não consegue pensar claramente. When you're frustrated, quando você está frustrado, you begin to attack your family. Você começa a atacar a sua família. You begin to live emotionally. Você começa a viver de forma emocional. When you're frustrated, you don't wake up with anticipation. Quando você acorda frustrado, você começa com antecipação. You don't wake up eager for the day, excited for the day. Você não acorda animado pro dia. When you're frustrated, you don't come to church on time. Quando você está frustrado, você não chega na hora na igreja. Eu vou pensar que essa é a desculpa, né, gente? Pastor, estou atacando espiritualmente, eu não consigo chegar na hora. Tá bom, tranquilo. Tudo bem. Amém. When you're frustrated, quando você está frustrado, what happens? O que acontece? It's hard to live. É difícil de viver. Because that becomes a filter of everything that you see and do. Porque tudo que a gente vê, a gente encontra um filtro na nossa frente. You get frustrated. A gente fica frustrado. You're overwhelmed. A gente fica sobrecarregado, overwhelmed. You're living. Você está vivendo in survival mode. No modo sobrevivência. Living in survival mode. I just need to survive today. Eu preciso só sobreviver hoje. How many of you have said that this year? I just need to make it to the end of the day. Quantos de vocês disse nesse ano? Eu quero só sobreviver esse ano. I just need to make it to the end of the day. Eu só quero sobreviver o fim do dia. If I can just make it tomorrow, it'll be okay. Eu só espero que amanhã seja melhor. I just need to get to my bed tonight and it'll be fine. Eu quero deitar na minha cama e vai ficar tudo bem. This is not normal living. Não é uma forma normal de viver. This frustration that's overwhelming. Essa frustração sobrecarregada. The peace and the rest that we're promised. Não é a paz que repousa, de descanso. That God promises to us. Que Deus nos prometeu. So what's the problem? Então qual é o problema? It's the enemy. É o inimigo. He knows how to manipulate you. Ele sabe como manipular. He wants you to be frustrated in relationships, in your jobs, in your finances, in every area.
Tá bom. Vamos devagar. Ele quer você ser frustrado em seus relacionamentos, seu trabalho, em todas as áreas da sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Why are they cheering about that? That's not good news, right? É boa notícia. Por quê? A gente vai romper essa manhã. Amém? Amém. I want to read a scripture in James 3:14 through 16. Vamos nas escrituras, no livro de Tiago. 3. Tiago 3. 14 e 16. Tiago 3, 14 e 16. Tiago 3, 14 e 16, por favor. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. The enemy uses your frustration O inimigo usa a sua frustração to separate you from people, para separar você das pessoas, to attack others, to para atacar live outros, para outside viver, of your identity as a son. a viver fora da sua identidade de filho. He plants these ideas in our minds. Ele planta as ideias nas nossas mentes. This is a horrible message. Isso é uma mensagem horrível. This music is off key. Essa música está fora do tom. Essa pessoa não sabe nada. He uses these things. Ele usa essas coisas to create jealousy, to create selfish ambition inside of us. Para criar ambição egoísta. He says, you're better than them. Que você é melhor do que eles. Você é melhor que isso. He manipulates us all the time. Ele nos manipula todo o tempo, a todo momento. The problem is we take the bait. E o problema é que a gente pega um pedaço. Because we don't understand what he's doing. Porque a gente não entende o que ele está fazendo. Remember we talked about success is sonship last week, right? Nós falamos sobre sucesso na filiação. So we don't live like the world lives. A gente não vive como o mundo vive. We don't live from jealousy, from sabotaging others, from competition, from all of those. A gente não vive sobre inveja, sobre competição. We live from sonship. A gente vive a partir da filiação. But the enemy wants to frustrate you in relationship. Porque se o inimigo ele consegue frustrar no seu relacionamento, because he wants to isolate you. Ele quer isolar você. And attack individually each one of us. E atacar individualmente cada um de nós. He wants to attack you. They don't have a connect group near your house. A gente não tem Connect, ele fala coisas assim, tipo, a igreja não tem uma connect perto da sua casa, porque eles não querem vocês em seu bairro fez uma connect junto. E a gente começando a pensar essas coisas. We start thinking things that are not true. A gente começa a pensar coisas que não são verdade. We start assuming these lies. A gente assume essas mentiras. I will never survive in this city. Eu nunca vou sobreviver nessa cidade. I cannot advance in this area. Eu não posso avançar nessa área. My marriage will end because X, Y, Z. O meu casamento vai acabar por causa de X, Y, Z. I will never have friends. I will never have relationships. Eu nunca vou ter amigos, nunca vou ter relacionamentos. Florianópolis is an impossible place for friendships. Florianópolis é um lugar impossível para relacionamentos. He wants to frustrate you. Ele quer frustrar você. Because when you're frustrated, porque você está frustrado, it doesn't matter how much truth God gives to you. Não importa o quanto de verdade que o Deus dá para você. You've already wrapped your hands around this frustration. Você já pegou a frustração já com as duas mãos. He wants to suffocate you. Ele quer sufocar você. And the only thing that is going to help us if we are frustrated, e a única coisa que vai nos ajudar quando nós estamos frustrados, is to get personal revelation from God. É que a gente ter um relacionamento pessoal com Deus. My greatest desire every Sunday is to get you to connect to God. O meu maior desejo é que você tenha um relacionamento mais próximo com Deus. Because the Bible says that in him we live, we move, we have our being. Porque nele a gente se move, a gente faz todas as coisas. Like, what's the strategy, pastor, for my attack in my life? Qual a estratégia, pastor, para o meu ataque? I have a secret for you. Eu tenho um segredo para você. You have a father. Você tem um pai. That in him e nele is every strategy, is everything that you need. Toda a estratégia, tudo aquilo que você precisa. His mercies are new every morning.
A Bíblia diz toda a misericórdia que você precisa nessa manhã. And in this place of connection, Nesse lugar de conexão, God will reveal to you what it is that you need to overcome the enemy. Deus vai revelar o que você precisa e o que vai vir. But God's not going to talk to me. Mas Deus não fala para mim. First lie that you believe. Primeira mentira que você acredita. Because the Bible says that God wants to talk to you. A Bíblia diz que Deus quer falar com você. The enemy would say that God does not want to talk to you. E o inimigo diz que Deus não quer falar com He will você. frustrate you because you don't feel like you can hear God's voice. Ele quer frustrar porque você não se sente como se você pudesse I falar com can't Deus. hear, I don't know, I'm lost. Eu não consigo ouvir, eu não consigo ver. There's only one place to go. Só tem um lugar para ir. There's only one Father, there's only one God. Só tem um único Pai, um único Deus. We need to stop looking for man as the solutions to our problems. Perdão, pastor. A gente precisa parar buscando o homem como a solução para nossos problemas. De parar. Amém. God, or guys, I know that you're married and that's wonderful. Some of you are married, but God is the solution to your problem. Eu sei que você é casado, mas Deus é a solução. My wife does not give me solutions to what I need to get from God. A minha esposa não me dá soluções daquilo que eu preciso de Deus. I have to go to the source. Eu tenho que ir na fonte. God, what is happening in my life today? Deus, o que está acontecendo na minha vida Why am I hoje? frustrated? Por que eu estou What is the frustrado? lie that I believe? Qual é a mentira que eu estou What is the acreditando? enemy doing in my O life? que o inimigo está fazendo na minha vida? The enemy wants to tell you something. O inimigo quer te dizer uma coisa. You're different than everybody else. Você é diferente de todos os outros. They are good and you're bad. Eles são bons e você é ruim. They are prosperous and you're not. Eles prosperam e você não. They have wisdom and you don't. Eles têm sabedoria e você It's a não. lie. Muitas This is mentiras. the frustration that he puts in your heart. Essa é a frustração que ele coloca no teu coração. And the only place that you'll get solutions and answers is right here. E o único lugar que você obtém as soluções é aqui, ó. God, what is Deus, going on? o que está acontecendo? I know that you led me here. Why am I frustrated? Eu sei que o Senhor quer me fazer saber por que eu estou frustrado. Because you promised that you would lead and you would guide me. Porque você disse que você ia me guiar e me liderar. Personal strategy A estratégia pessoal to overcome your frustration para passar por cima da sua is frustração only going to come here. só vem daqui, ó. You need to restore this. Você tem que restaurar isso aqui. You need to decide in your heart there's nowhere else to go. Você tem que decidir no seu coração que não tem um outro lugar para ir. Remember the disciples, they said, Jesus, there's nowhere else to go. Os discípulos disseram, a gente não tem um outro lugar para ir. You're it. You're the Messiah. Você é o Messias, é você. You're the only place to go. Você é o único lugar para ir. Another thing that we need to remember is that rest is really important. E uma coisa que eu quero te lembrar é que o descanso é importante. This is something that God has been really speaking to me about is rest. Uma coisa que Deus está falando muito comigo é sobre o descanso. I like to do. Eu quero fazer. Alguém aqui gosta de fazer as coisas? Gente, se não tem nada para fazer, eu vou fazer alguma coisa só para fazer. I don't like to rest. Eu não gosto de descansar. In fact, in our small group, we asked, what do you like to do at the beach? E a gente pergunta para o nosso grupo pequeno, o que Nosso você gosta connect, de fazer na praia? Nosso connection. Nosso Todo mundo connect. fala, eu gosto de queimar na sol, eu gosto de ficar na praia, eu gosto de aproveitar o dia inteiro. Chegou para mim, eu gosto de surfar. Eu gosto de fazer algo na praia. Só vai lá para fazer e volta para casa. Entendeu? I don't just like to relax. Eu não gosto de chegar e descansar. O Kézia, ela gosta de queimar, né? A Kézia gosta de queimar. I don't. I am really white and Eu I não. burn. I don't like to burn. Eu sou branco, eu me queimo. But rest doesn't mean that you don't do anything. Mas o descanso não quer dizer que você não faz nada. What it means is that you allow your body, your soul, and your spirit to rest. É que você permite que o seu corpo, sua alma, seu espírito descanse. Remember, God created the whole world. Lembre que Deus criou o mundo inteiro And he took a specific day to rest. e Ele pegou um dia específico para descansar. If the God of the universe does that, Se o Deus do universo faz isso, maybe it's something that we should follow. talvez seja algo que a gente deva seguir. And I know that it doesn't make sense sometimes because we have so much to do. E às vezes pode não fazer sentido porque às vezes a gente tem muita coisa para fazer. We're a generation that has so much to do. I do. Nós somos uma geração que a gente faz muita coisa, a gente faz. It's horrible. É horrível. I have 512 unread messages on my Instagram, my WhatsApp.
Eu tenho mais de 500 mensagens no meu Instagram, no meu WhatsApp. Com certeza alguns de vocês já mandei e eu não respondi. Com certeza vocês I mandaram. have 23 mil e-mails que eu não leio. Gente, só olhando para eu, pegando uma ansiedade, né? What's the point? Qual que é o sentido? The point is that if you're not intentional about resting, Se você não é intencional em descansar, the world's not going to bring rest to you. o mundo não vai trazer descanso para você. It's your intentionality to rest É a sua intencionalidade em descansar that will give you what you need. que vai te dar aquilo que você precisa. If you are frustrated, Se você está frustrado, maybe you don't need to do more, maybe you need to rest more. talvez você não precise fazer mais, você precisa And sometimes descansar it's not mais. just about managing your time, it's about managing your energy. E não é sobre você gerenciar o seu tempo, mas é sobre você gerar a sua energia. I've learned this, that the calendar doesn't mean I have free time, so I'm available. Eu já aprendi isso. O calendário não significa que é um horário disponível que eu estou disponível. Na verdade, eu só tenho energia, uma capacidade assim. If my energy is being taken from so many different things, I need to rest. Se a minha energia ela é tirada de várias maneiras, eu preciso descansar. The last thing in frustration, to overcome frustration, is you need to apply the Word of God. A coisa que... Último. A última coisa, vamos lá. Para ganhar a frustração na sua vida, you need to apply the Word of God. Você tem que aplicar a palavra de Deus. Apply the Word. Aplicar a palavra. The Bible says, don't just be hearers of the Word, but be doers of the Word. Não sei o que quer dizer esse A Bíblia fala, não gente. somente escutar a palavra, mas fazer a palavra. Amém. Ou seja, aplicar, essa aqui. Apply the Bible to your life. Aplique a verdade da Bíblia. In this, Nisso it is your guide and your journal of life, your está o seu guia. guia, a sua jornada In diária. this, you encounter your Father, you encounter Him. Aqui você vai encontrar o seu Pai. Amém? Amém? Are you guys good? Tá Vocês tudo estão bem? Amém? We're breaking strongholds this morning. Nós A gente está quebrando os fortalezas essa manhã. Amém. Because last week, I don't know if you guys remember, but I received like 5 words. Exército, exército, exército. Eu Remember tive this last week? 5 palavras na We semana were up here. passada. We Exército. worshiped till like 1:30. Nós adoramos até 1:30 da tarde. Our worship team was here from 8:15 to like 1:30. O time worshiping da Jesus. adoração ficou aqui até o final, até o início da tarde. God is raising up an army in our church. Deus está levantando um exército na nossa An igreja. army that's going to win victories here E vencendo as batalhas aqui, and then win victories here. e a vitória ela acontece aqui. You're in our city, you're in our family for a reason and a purpose. Você está aqui em nossa família e dentro da nossa cidade para um propósito. Amém? Amém. Number 2, Número 2, confusion about your purpose. confusão a respeito do seu propósito. Bah, essa é forte. The enemy wants to attack your purpose. O inimigo quer atacar o seu propósito. He wants to bring confusion to your purpose. Ele quer trazer confusão para o seu propósito. Why? Por quê? Because without purpose, we don't have a direction. Porque sem propósito a gente não tem um rumo, direção. I just exist. Eu só existo. I'm just here. Eu tô só aqui. And I know that many of you have asked this question. E eu sei que muitos fazem essa pergunta. What is my purpose? Qual é o meu propósito? What am I doing? O que eu tô fazendo? Why am I here? Por que eu tô aqui? Why did I move from my city to this island or this city and now what? E agora? Por que eu saí da cidade onde estou e vim para essa ilha e agora? And many of you, since you've been in Florianópolis, E muitos de vocês que estão aqui em Florianópolis, you've lost touch with your purpose. você perdeu o contato com o seu There's propósito. been confusion around your purpose. Porque tem uma confusão em volta do seu It's because the propósito. enemy wants you to be confused. Porque o inimigo quer que você fique confuso. When you lack purpose, you lack reason. Nós perdemos propósito, a gente perde Perdeu razão. a razão. A reason to live, A gente perde a razão para viver, reason to grow, razão para crescer, reason to fight, razão para lutar reason to wake up. e razão para levantar. Without purpose, Sem propósito, there's no reason to live. não tem motivo para viver. We start filling our lives with things that make us feel good, but don't give us purpose. A gente faz coisas que enchem faz com que o nosso coração se sinta bem, mas não enchem o nosso propósito. It's actually confusion that keeps us stuck. Perdão. Confusion that A keeps us confusão stuck, parada. faz com que a gente fique preso, é preso. When you're confused, you can't move forward. Quando você está confuso, você não pode seguir adiante. A lot of you, I believe, have said, I cannot go back
but I don't feel like I can go forward. Eu não consigo voltar atrás, mas eu também não sinto como se eu pudesse 'Cause I'm avançar. stuck in Porque this eu estou confusion. preso nessa I don't know confusão. what's going on. Eu não sei o que está acontecendo. You know what's incredible? Sabe o que é incrível? Is the enemy cannot change your purpose. Que o inimigo não pode mudar o seu propósito. He can't change your purpose. Ele não pode mudar o seu He propósito. can't say, oh, well, God has this plan for you, and now God doesn't have this plan for Ele you. pode dizer, Deus tinha esse propósito para você, agora ele tem esse para He você. doesn't have the power to change your purpose. Ele não tem o poder de mudar isso. But what he can do is he can confuse you about your purpose. Mas o que ele pode fazer, ele pode te confundir a respeito do seu And when you're propósito. confused, you don't know what to do E se você está confuso, você não sabe o que fazer. because it's challenging. Porque é desafiador. So sometimes you just stop Você simplesmente para. and you just protect yourself and you just stay. E você fica e se protege de si mesmo. I don't know. I know that I can't go back, but I also feel like I can't go forward. Eu sei que eu não posso voltar, mas eu não sinto como se eu pudesse avançar também. We need to romper this I feel in my life. I feel A like gente tem que going. romper com esse eu sinto. Com esse eu sinto. Like you're not going to feel like going to church. Você não sente como se você não vai para a igreja como se você sentisse que devesse ir para a igreja. Oh, today I just feel like serving God. I just feel Eu like sinto que eu tenho que servir a we Deus. cannot live by our emotions. A gente não pode viver pelas nossas Your emoções. emotions will lie to you. As nossas emoções, elas vão mentir para A nós. child lives by how he feels. Uma criança vive por aquilo que ela sente. But a mature adult doesn't just do things out of feeling. Mas a criança madura, ela não faz. Ele não é movido pelas emoções, ele move pelas suas decisões. If you call your boss tomorrow, Se você chamar o seu chefe amanhã, eu senti cansado estou me hoje. sentindo cansado hoje. Eu acho que eu não vou. Acho que eu não vou. Tá cansado. Estou cansado. Sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? If you do that a couple of different times, Se você ficar fazendo várias vezes, they'll be like, we don't feel like you should work here anymore. a gente sente que você não quer trabalhar aqui A mais. gente não sentir que você precisa trabalhar. Que você aqui precisa mais. trabalhar aqui. We don't live by what we feel. A gente não vive por aquilo que a gente We have sente. to live above that. A gente tem que viver acima disso. Oh, well, the word of God doesn't feel true. A palavra de Deus não parece ser verdade. It doesn't need to feel true to be true. A gente não precisa sentir que é verdade para saber que ela é It does verdade. not change. Isso não muda. It's the same yesterday, today, forever. É o mesmo ontem, hoje e para And the sempre. enemy will say, whoa, the word doesn't apply today because E o inimigo diz, a palavra não aplica hoje porque nós somos geração X. nós somos geração X, Z. A Bíblia não aplica para você. Porque A Bíblia hoje não gente aplica tem para você. Mais educação, a gente está mais sábio. No, it does not change Isso não muda by what you feel. aquilo que você sente. The enemy, he adds pressure O inimigo, ele inclui, adiciona pressão, to make you feel like you will not arrive at your purpose. como se estivesse dizendo que você não está chegando, você não chegou no seu propósito. He makes you feel like you missed out on something that God has planned for you. Como se você estivesse perdendo alguma coisa que Deus preparou para você, planejou. Have you ever read in the Bible it says that Jesus ran? Você leu em alguma parte da Bíblia que Jesus correu, fugiu? Jesus ran to do a miracle. Jesus correu de realizar um milagre, ele fugiu. Jesus, ele correu. Ele correu em direção? Não, Perdão. É como se Jesus, ele foi rápido, foi correndo para fazer um milagre. is there a scripture in the Bible that says that Jesus ran to raise the girl from the dead? Que Jesus foi correndo ressuscitar um morto, uma pessoa que estava morta? No, he waited 4 days. Não, ele esperou 4 dias. That she was even more dead. Ele deu mais dias. Né? Ela deixa 3 dias lá, certeza. Lembra? Eu falei algumas semanas atrás que na época eles acham uma pessoa realmente está morta, ela está morta para 3 dias. So he waited. He did not run. He's not in a rush. Então ele não estava com pressa. But the enemy will try to make you feel Mas o inimigo vai fazer com que você se sinta like you're in a rush. que você está com pressa. You need to run to your purpose. Ele quer que você tem que correr para o seu propósito. Look at all of your friends. Olhe para todos os seus amigos. They're here and you're here. Eles estão aqui e você está aqui. Look at all of your friends from school that are living here and you're Olha todos os amigos da escola que eles estão aqui e você está aqui. Look at that small group that's here and you're here. Look at that church that's here and you're here. Olha a igreja que está aqui, as pessoas da igreja e você está aqui. He wants you to rush.
Ele quer que você se apresse. And when you rush, you get outside of God's plans for you. E quando você se apressa, você sai do plano que Deus preparou para você. Because God is not running. Deus não está correndo. Hurry up, David, let's go. Vamos rápido, David, You're going to vamos. miss your purpose. Nós vamos perder o seu propósito. God's not running. Deus não está correndo. God is patient. Deus é paciente. God does things that are at times really slow. Ele faz as coisas do tempo muito devagar. Concordo? Amém. Like 40 days, Jesus fasted for 40 days. Jesus, ele jejuou por 40 dias. Why didn't he just do like 4 hours, man? E a gente, por Porque 4 horas. ele não somente faz 4 horas. What is the point of waiting? What is the point? Qual que é o sentido da espera? God's not in a rush. Que Deus não está If you apressado. feel like you're in a rush and you're full of anxiety and you're always running, devil, it's not God. Se você está achando que você está ansioso, que você está com pressa, o inimigo. I want to read the scripture to you really fast. Vamos ler uma passagem Versículo muito muito rápido rápida. aqui. In Genesis chapter 3. Gênesis capítulo 3. Because the enemy has been using the same tactics forever. O inimigo está fazendo as mesmas estratégias para sempre. Até o começo. I want us to read Genesis 1 through 7. And what I'll do is I'll read a verse, then you read a verse, okay? Genesis 3, 1 through Gênesis 7. 3. Here, you can read it directly from there. Do 1 até o 7. So it says this, Now the serpent was more crafty than any other beast of the field that the Lord God had made. He said to the woman, Did God actually say, You shall not eat of the tree in the garden? Por favor, lá. Próximo. Esse versículo 1. Não. Ah, quer que eu leia em português Eu também? leio um versículo, você lê. Tá bom, vai lá, volta lá, pessoal. Mesmo versículo. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? And the woman said to the serpent, We may eat of the fruit of the trees in the garden. E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? But God said, You shall not eat of the fruit of the tree that is in the midst of the garden, neither shall you touch it, lest you die. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. But the serpent said to the woman, You will not surely die. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. So when the woman saw that the tree was good for food, and that it was a delight to her eyes, and the tree was to be desired to make one wise, she took of the fruit and ate it, and also gave some to her husband who was with her. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves clothes. E os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Look at this lie. Olha essa mentira. Did God really say that? Realmente Deus disse isso? He said this Ele disse isso because he wants, look what he says in verse 5. no verso 5. This is what the enemy said. Isso é o que o inimigo disse. You will not die, Você não vai for morrer, God knows that when you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. que quando você comer, os seus olhos vão ser abertos e você vai ser como Deus. Ele já foi, they were created in the image of God. Ele foi criado à imagem de Deus. Look at what the enemy does. Olha o que o inimigo faz. Here's your purpose, it's clear in God. Aqui está o seu propósito claro em Deus. Then he says, did God really say that's your purpose? Ele diz assim, e realmente foi Deus que disse isso? Será que realmente ele fala isso? Será que ele realmente falou isso? Then what happens? E o que acontece? Ah, verdade, eu não sei que essa é verdade ou não. And then what happens? E o que acontece? I don't know what's true and I don't know what's not true. Eu não sei o que é verdade e eu não sei o que não é verdade. Guys, we need to understand that God gives purpose. A gente precisa entender que Deus dá direção, dá He gives propósito. assignment, Ele he gives nos- you a mission, he ele gives dá you uma all of those missão. things.
And he doesn't change his mind tomorrow. E ele não muda a sua ideia amanhã. Some of you are like, oh, it was so clear to me 3 years ago and today I'm lost. E era tão claro para mim 3 anos atrás e agora eu estou perdido. God didn't change his mind. Deus não muda a sua mente. The enemy convinced you to be confused. The enemy convinced you O inimigo convence to você be confused about what God said. para ficar confuso a respeito daquilo que Deus disse. And when you are confused about what he said, E se você está confuso sobre aquilo que ele disse, you create more confusion. você cria mais confusão. Remember, it becomes really, really clear when God speaks to you. E lembre, Deus falou muito claramente a Let me respeito. give you an example. Eu vou dar um exemplo para Eu vou dar um vocês. exemplo. Weeks ago, I was sitting here on the front row. Nós estamos sentados aqui na Algumas linha semanas da atrás, eu frente. estava sentado aqui na frente. E o pastor aqui está ministrando sobre nem lembrar. Sabe por que eu nem lembrar? Porque eu chegando do Rio de Janeiro, aqui, eu estava agradecendo a Deus para nosso espaço aqui, nosso lar e tudo lá. E Deus fala comigo claramente, Andy, fazer uma oferta para essa igreja lá em Rio de Janeiro. Eu estava chorando, gente, aqui na frente. Chorando. E aí o que acontece? 2, 3 dias depois, eu começando a pensar, Será que esse foi Deus que fala isso? Mas está estranho. Why? Because we need money for our church as well. Why would I take an offering for another church? Nós estamos precisando de dinheiro para a nossa igreja. Como que a gente vai ofertar para outra? I forgot in the moment Eu esqueci no momento exactly what I had conviction to do. exatamente a convicção que eu tinha que era para fazer. Because the enemy said, oh, Andy, but isn't that strange? Isn't that... O Why inimigo would you disse, do não that?" é estranho isso? And I said, oh, it's true. É Yeah, verdade. that is strange. É estranho. Yeah, we do need. A gente And we do precisa. lack, and we do da-da-da. What happened? O que acontece? I forced myself Eu me forcei to stand in front of you guys and be obedient to what God told me here. a ficar na frente aqui e de pé, Even though it didn't make sense. mesmo que não fizesse sentido. Obedience sometimes does not make sense. A obediência às vezes não faz sentido. But when you align with God's word, Mas quando a gente se alinha And the na direction palavra that de He's given Deus, you, a direção que Ele está dando para the você, confusion goes away. a confusão ela vai embora. What happens? E o que acontece? We took an offering, A gente pega and uma within a oferta few weeks we received 10 times more. e algumas semanas depois a gente recebeu 10 vezes mais. Why? Por quê? Because of obedience. Por causa da obediência. Because of the purpose that God gave us as a family. Porque o propósito Because que of the Deus para a família. truth that's here Porque a verdade está in aqui. His word. His Na purpose in sua your palavra, life no does propósito que Ele tem na not sua change. vida. Não muda. It doesn't change. Isso não muda. Don't put a question Não coloca uma where pergunta God has put a period. onde Deus colocou um ponto final. The enemy likes to add things to what God said. O inimigo quer adicionar coisas sobre aquilo que God Deus says, disse. hey, do this, hey, Ei, do fala that. isso, faz aquilo. And the enemy goes, did God really tell you to do that? E realmente Deus falou isso? God says, hey, open a small group in your house. You're going to bless your bairro. Deus diz assim, vai lá e abre um pequeno grupo. Deus And quer abençoar o seu the bairro. enemy says, yeah, but that's going to be really hard. Mas o inimigo diz, vai ser muito difícil. Because you don't have everything in your house in order. Porque você não tem tudo que você precisa na And sua it's casa. hard to host people and have people in your house É every weekend. difícil ser um anfitrião de uma casa. And God is like, hey, E Deus diz, ei, I've given you the gifts, the ability, the talents to host people. It's a gift I've given you. You like to do it. e eu te dou o dom que você precisa para você receber pessoas. And the enemy says, but it's challenging. Mas é desafiador. It's going to be hard. É muito difícil. Não. You see how the enemy confuses your purpose? E você vê o inimigo confundindo o seu propósito. He brings confusion to your life. Ele traz confusão para sua vida. So how do you defeat confusion? E como que você combate Remember these isso? 3 things. 1, 3 coisas. God's purpose does not change. O propósito de Deus não muda. Jeremiah 29:11. Jeremias 29:11. I know the plans that I have Eu for you sei os planos que eu tenho para você. to prosper you, to give you Para a prosperar future você, para te and a dar um hope. futuro e uma This does esperança. not change. Isso não muda. These are God's plans for your life. Esse é o plano de You Deus para were sua born with vida. a purpose. Você Your nasceu com purpose um propósito. is the same, O propósito é o mesmo. and God is fulfilling His purpose in your life. E Deus está preenchendo esse It propósito na doesn't sua matter what vida. the enemy says against your purpose. Não interessa o que o inimigo está It dizendo a doesn't respeito do seu matter what you propósito. feel or what's Não going on interessa o que around você you. pensa, The sente. purpose of God does not O change. propósito de Deus não Number one. muda. Number 2, Número 2. you can't give up on your purpose. Você não pode desistir do seu propósito. You can't give up on your purpose. Você não pode desistir do seu propósito. Somebody in this room needs to hear this. Do not give up on your purpose. Alguém está precisando ouvir isso. Você não pode desistir do seu propósito. It's gonna be hard. Vai ser difícil. Things that have value in life are hard and expensive. As coisas na vida elas são difíceis
coisas que têm valor em nossas vidas é caro, é difícil. É Amém. isso, gente. If it's easy, it has no value. Se é fácil, não tem valor. Things are going to be challenged. As coisas challenging. são But do not desafiadoras. give up on your purpose. Mas não desista do seu I made all these propósito. mistakes and I did all this stuff wrong and I Mas messed eu fiz up. todos esses enganos, eu fiz todas essas So coisas did erradas. Peter and so did David and so did Então everybody Pedro, else. Davi fez e muita The gente. Bible is full of people that made A mistakes. Bíblia é cheia de pessoas que fizeram coisas erradas, That's why enganos. there's grace. Mas elas encontraram That's why His graça, mercies are new every morning. encontrando misericórdia. Number 3, Número 3, you need to have wise counsel in your life. você tem Conselheiros da sua vida. tem You need conselhos people in your sábios life. na sua vida. You need people that call out the purpose in you. As pessoas que chamam o propósito dentro de que você. chamam o propósito de Deus para Hey, that is você. not your purpose. Isso não é o teu That propósito. crowd is not your purpose. Essa multidão não é o seu propósito. Those friends are not aligning with Aqueles the purpose amigos of God. não alinham com o propósito de That Deus. job, that decision, moving to that city, that is Aquele not the purpose trabalho, of God for your aquela life. cidade não é o que Deus tem para sua vida. Oh, but you don't understand. I did this wrong and I did this. No. Eu fiz isso errado, eu fiz isso aqui errado. People call you to your As purpose. pessoas elas te chamam para o seu What propósito. we need in our life. Amen? Amém. I want to say one thing really quick here, Eu quero dizer uma coisa muito rápida and then we'll aqui. end. E a gente vai terminar. Amen? This is really, really important. 2 Samuel chapter 11, verse 1. 2 Samuel capítulo 11. I'm going to go backwards because I want to show you something really important. Eu vou voltar porque eu tenho que compartilhar uma coisa muito importante. 2 Samuel 11, versículo 1. Sim. I'm going to read the verse and then you can read it in Portuguese. In the spring of the year, the time when kings go out to battle, David sent Joab and his servants with him and all Israel. And they ravaged the Ammonites and besieged Haba. But David remained at Jerusalem. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. I have often thought about this verse in a context outside of spiritual warfare. Eu sempre penso nesse versículo num contexto espiritual. Mas sem esse contexto de guerra espiritual. I've always thought about this in like a different context. Faltando essa parte, esse propósito I have espiritual. always thought maybe David was tired of fighting. Eu sempre pensei que o Davi estava cansado, bored, maybe que ele he was estava aborrecido. But what I actually think is there's spiritual warfare connected to this. E eu vou dizer que tem uma guerra espiritual conectada a isso. I think what happened inside of David Eu acho que aquilo que acontecia na vida de Davi was a confusion about his purpose. era uma confusão a respeito do seu Because propósito. it says in the time where kings go to war, Que no tempo em que os reis vão para a he guerra, didn't go. ele não foi. David is a warrior Davi era um guerreiro from the very beginning. desde o começo. It is his calling, it is how God used him, it is what he did. Era o chamado dele, era como Deus usava ele. But esse é o propósito Ele é o dele. propósito dele. This is his purpose. Yet in the time that purpose happens and he goes to war, he did not go. E a hora que o propósito acontece e ele vai para a guerra, ele não vai. Acontece a guerra, ele não vai. Guys, the enemy doesn't want you to go to your purpose. O inimigo não quer que você vá para o seu He wants propósito. to keep you stuck. Ele quer que você fique travado. He'll convince you to quit. Ele quer que você desista. He'll convince you that your purpose isn't really real. Ele convence você de que o propósito não é And he'll real. bring confusion to you. Ele traz confusão para você. Don't buy into the lie. Não compre essa mentira. Don't buy into this. That Não God has não forgotten compre you, essa that ideia. You have no purpose, that you're... Que você não tem propósito. Right? The last one is this. E a última coisa é isso. And we're going to pray. E a gente vai orar. The third attack is, O terceiro ataque. number 1, Número- extreme frustration. O número 1, frustração extrema. Number 2, confusion about your purpose. 2, confusão a respeito do seu Number propósito. 3 is this. E 3 é isso. You are unusually tired. Você Muito cansado sem motivo. você está cansado sem You are motivo. tired, you're in pain, Você está cansado, você and está there's com no dor motive. e não tem motivação. Guys, yesterday I did jiu-jitsu. Quando foi? Ontem eu fiz Ontem eu fui no jiu-jitsu. I had 1 hora e meia de 1 hora e luta, meia. né?
So I woke up this morning and I have bruises. Right? Eu acordei essa manhã, eu tenho marcas I am aqui, in pain eu because tô em of dor yesterday. por conta de ontem. But sometimes we have pain. Mas às vezes we're a gente tem dor. exhausted, we are emotionally exhausted, spiritually exhausted, physically exhausted. A gente está exausto fisicamente, emocionalmente And there's no motive. e não tem motivação. We sleep, A gente we dorme, eat, a gente we come, rest, a gente we do descansa, everything. faz tudo. We waste all of our, not waste, we utilize all of our money trying to get help medically. A gente usa o nosso dinheiro para ajudar isso de uma forma medicamentosa, But nothing helps. mas nada ajuda, We're coopera. always tired. A gente está sempre cansado. Has anybody felt like this in Tem the last alguém year? que se sente assim No último ano. no último ano? I have. Eu tenho. The enemy wants you to be tired. O inimigo quer que você fique He cansado. attacks with sickness. Ele ataca com doença. He attacks with headaches. Ele He attacks. com dor de cabeça. Guys, my wife and I, a couple of weeks ago, we entered our house together. We walked into our house. Nós entramos, eu e minha esposa, nós entramos dentro da nossa And casa. the moment that I stepped in the door, E o momento em que deu o passo dentro de I had casa, a really strong headache. e eu tive uma dor de cabeça muito forte. And I looked at my wife and I said, I have a really bad headache. E eu olhei para ela e disse, eu tenho uma dor de cabeça And it forte. just started just now. E começou agora. And she said, me too. E ela disse, eu também. The moment that we stepped into our house, O momento que a gente entrou em casa, we both got a headache. nós dois tivemos dor de cabeça. Porque it's hot in there, something's going on. É We try porque to é rationalize it difícil. naturally. Achando It que is era not natural, mas não era natural. We prayed. A gente orou, The moment that we prayed, e o momento que a gente orou, it went away. e foi embora. The moment. No momento. Now, if I am not paying attention, Então, se eu não estou prestando atenção, I would have went a whole day with a headache, eu vou passar o dia inteiro com dor de cabeça. and her as well. E ela também. But we have learned that the enemy attacks us body, soul, and spirit. E a gente entendeu que o inimigo ataca nossa alma, nosso corpo, nossa alma e nosso espírito. Guys, there are people that are not from our same religion that are doing trabalho contra de vocês. Tem pessoas que não são da nossa família. da nossa família que fazem trabalho contra vocês. There are witches, there are people that do works against you, against Tem us. bruxos que fazem trabalhos contra nós. They do. Eles fazem. Why? Por quê? Because they want to remove you from your purpose. Porque eles querem remover você do seu The enemy is propósito. afraid of you. O inimigo tem medo de você. He's afraid. Ele está com He's medo. afraid if you really live as who God's called you to be, Ele tem medo porque ele sabe que você vai viver aquilo que you will Deus chamou você para destroy fazer. everything that he's trying to build. E ele Você vai destruir todas as coisas que ele está tentando construir. He's afraid of you. tem medo de você. And so he uses everything to attack you, to make you tired, to make you feel like you have no purpose, to confuse you. Ele vai fazer tudo para que você fique confuso, para que você sinta cansado, enfim. He makes you feel like there is no hope, Ele faz você sentir como se você não tivesse esperança. but there is. Mas há. I want to ask the worship team to come up here, Eu queria que o time de louvor viesse aqui. and I want us to pray. Nós vamos orar. Because I feel like this morning that we're going to put an end to it. Que a gente vai orar para a gente colocar um fim nisso. It is time to stop É momento de parar. being attacked by the enemy in our lives, our purpose as a De ser church, atacado na nossa vida, nossa mente, nosso in your propósito, life nosso destino, financially, in your purpose, na nossa in your vida family, financeiramente, in na your nossa marriage. família, It is no time nosso to casamento. É momento de parar. stop. You know what's going to happen? E o que vai That God acontecer? is raising us up Deus está nos fazendo crescer, As a Ele está nos family, crescendo como to uma família break through que rompe. that we are going to create a space Nós vamos criar espaço for other people to follow. para outras pessoas poderem seguir. That you are a pioneer in your family. Você é um pioneiro, se We você é um are pioneiro na pioneers in sua our city, família, on this nós somos island, pioneiros na nossa and that we're cidade, na nossa breaking ilha, through and e we're nós vamos opening romper space e abrir espaço for other people to come in para behind outras us. pessoas seguirem. I want you to close your eyes. Eu quero que você feche os seus olhos. If you feel like you are being attacked in any one of these three areas that I said, Se você sente como se estivesse sendo atacado em uma dessas três áreas, that the enemy is attacking, that he's bringing confusion about your purpose, que o inimigo está trazendo confusão a respeito making do you seu frustrated propósito, in your relationships, in your business, in your job, frustração no seu relacionamento, no seu trabalho,
or he is making you feel tired, he's attacking you physically, you have sickness, you have pain, you have... Ou ele está atacando você fisicamente com Any of dor, those three, I want you to desses stand to your três. feet right now. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Aleluia. Amém. Amém. And I want you to open your eyes and I want you to look around. Eu quero que você abra os seus olhos e você olhe ao redor I'm de going to você. break the lie off of you that you're the only one dealing with this. Que você não é o único que precisa disso. The enemy is attacking our family. O inimigo está He's atacando a attacking nossa família, the church as a a whole igreja, around the world. ao redor do mundo inteiro. Because he is losing. Mas ele está perdendo. He's losing in your life. Ele está perdendo na sua He's vida. losing in your Ele family. está perdendo na sua He's família. losing in our Ele church. está perdendo na nossa He's igreja. losing in our city. Ele está perdendo na nossa He's cidade. losing in our Ele está nation. perdendo na nossa nação. He's losing in our Ele está world. perdendo a batalha, a And my guerra. Bible says that no weapon formed against you is going to prosper. Que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar. And so right now, I want you just to lift your hands. Eu quero que você levante as And I suas want mãos you agora. I want you to talk to your Father. Eu quero que você fale com o seu pai. And I want you to say, Father, this morning, E você diga: Deus Pai, nessa I manhã, need your protection. eu preciso da sua proteção. This morning, I need your wisdom. I need your strategy. Essa manhã eu preciso da sua sabedoria, da sua estratégia. What do you want to reveal to me right now? O que você quer revelar agora? What do you want to show me? O que você quer me mostrar? Some of you need to break the power of the declarations that you've spoken over your life. Você precisa quebrar o poder da declaração de coisas que você falou no passado. You've said things like, I cannot do this. Você disse: eu não posso fazer isso. I will not survive. Eu não vou sobreviver. I cannot prosper. Eu não posso prosperar. I have no purpose. Eu não tenho propósito. I can't make it. Eu não consigo. You have empowered the lie of the enemy. Você empoderou And o you need to inimigo. break the lie with your same words. E você tem que quebrar essa mentira com as So I want you mesmas to begin to pronounce declarações. those right now. Então comece a falar. Say, I cancel every lie I've spoken out of my Eu words. cancelo qualquer mentira que foi falada. That I cannot survive. Que eu não posso That I cannot sobreviver. prosper. Que eu não posso That I prosperar. have no purpose. Que eu não tenho I break propósito. the lie over my life. Eu quebro a mentira I na minha renounce vida. this lie, this Eu declaration renuncio essa mentira. that I will not prosper. declaração que eu não vou I prosperar. declare, or I Eu break the declaro. declarations. I break the declarations. I cancel Eu cancelo essas declarações. every agreement that I've made with the enemy. Tudo que eu concordei com o inimigo. That I have no purpose. Que eu não tenho That I will propósito. always be broken. Que eu sempre vou estar That I will not quebrado. be healed. Que eu não vou ser curado. I break agreement. I cancel every word that I've E spoken eu oro e cancelo toda a declaração against que eu my fiz family, contra a minha família, against my children, contra meus against my filhos, purpose, o meu against my propósito, marriage, o meu casamento, against my heart, o meu coração, against the gifts that God has put inside of me. contra os dons que Deus I deu para mim. break every word curse, E eu oro sobre qualquer every cancelo, maldição that I've spoken over my life. toda maldição. You need to say this with your own lips. Você precisa dizer isso Go com a ahead, sua break própria off every boca. word curse. Fala, traga If you're essa palavra. standing right now, break off the word curses you've spoken over your life. Se você está em pé agora, quebrar todas essas palavras, essas maldições que você falei com seu própria boca. Quebrou eles agora, quebrou eles agora, Quebra elas agora. quebrou eles agora. Quebra elas agora. And once you have done that, you need to break off every word curse that other people have spoken over you. Depois você fala seus maldições, seu próprio maldições, e agora começando a quebrar todas as maldições que as outras pessoas falei sobre você, Amém. sobre sua família, sobre seu trabalho, sobre sua casa, sobre suas finanças, começando a quebrar todas essas maldições que as outras pessoas falei sobre você. Aleluia. Come on. Aleluia. It's time right now. This is spiritual warfare. Isso aqui é um espiritual, uma... You need to break it with your words right now. Com as suas palavras, fala This isso is the agora. moment. There's grace in the room right now to break every De attack of the quebrar enemy right todo o now. ataque do inimigo agora. I break off every word curse Eu over our quebro toda a church. palavra contra a nossa Hey, igreja. every word curse over the finances of our Sobre church. as finanças da Every nossa word igreja. curse over the position of our church. Sobre a posição da nossa Over our igreja. family. Sobre a God, nossa família. corporately I break every maldição quebro toda that has been maldição spoken over us. que foi Each
falado person sobre here, nós, over our kids, sobre over our nossos filhos, youth, over sobre our você, media, sobre over a mídia. everything you're doing here at Unity Church. está sendo feito aqui We na break igreja. up every word curse Nós right now in quebramos Jesus' name. toda maldição, Every word curse. toda maldição. God, we take authority in the spiritual realm right now. Nós tomamos autoridade no reino espiritual agora. If you have a prayer language, begin to pray in your prayer language. If you have a prayer language, begin to pray in your prayer language. Nós vamos falar na língua da oração. If you have a prayer language, Ah, tá. Se você fala em línguas, nós pray, vamos orar pray, em línguas pray, nesse pray, momento. pray, pray, Ore em línguas nessa hora. pray, pray, pray. It's time for breakthrough. It's time to break through. Yeah, we break off every attack of the enemy over our family right now. Nós quebramos todo ataque do inimigo agora. Some of you are feeling sick inside of you right now. Alguns de vocês estão se sentindo doentes aqui. I want everybody to close their eyes. Eu quero que vocês fechem os olhos. If you're feeling Se physically você sick, está se sentindo doente in your fisicamente, stomach, in no your seu body, estômago, a no seu headache, I want you to corpo, raise a eu hand. quero que você levante a sua mão. If you're feeling sick, okay? Se você está se sentindo doente no seu estômago, no seu corpo, Yeah. So I want you to put your hand on your stomach right now. eu quero que você coloque a sua mão no seu estômago agora. Yeah. Get out. It's Levanta. time to go right now in Jesus' name. We break off every spirit of religion in this room. A gente quebra todo espírito de divisão nesse lugar. We break off every spirit of accusation in this O room. espírito de acusação aqui. We break off every spirit of seduction in this room. Todo espírito de sedução nesse lugar. God, and we release freedom right now over each person. Nós liberamos cura. We say every spirit of infirmity has to leave. Todo espírito tem que sair. Has to leave right now in Tem Jesus' que ir name. embora em nome de Jesus. I want you to, if you raise your hand, begin to Se declare você right levantou a now. sua mão, declare agora. I break off every spirit of infirmity over my body, Quebra toda maldição no seu every corpo, spirit of sickness, de toda a right enfermidade now in Jesus' espiritual. name. Right now in Jesus' name. Nós liberamos em nome de Jesus.